Olá, irmão, a graça e a paz, tudo bem? Eu quero dividir com você uma palavra profunda. Você sabia que não era para a igreja viver sobre os auspícios do governo federal? Você sabia que não era para você viver pagando impostos altíssimos para canalhas, filhos do diabo, mentirosos, trapaceiros, criaturas horríveis? Você sabia disto? Vou te mostrar na palavra. Chega aqui. Queridão, aqui nós estamos, a palavra, é tudo pela palavra. Teu espírito, meu espírito, tem muito prazer em comer esta palavra. Porque é o único alimento do qual eles se alimentam, os nossos espíritos. 1 Samuel capítulo 8, vamos direto ao texto. 1 Samuel capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Aqui está o problema. Aqui tá o problema que ferrou todos nós. Vou te dar um exemplo. O Vaticano tem as suas próprias leis. É uma nação teocrática. E onde está o Vaticano? Dentro da Itália. As leis da Itália não têm poder dentro do Vaticano. Assim seria a igreja. Agora, anos depois, eu consigo entender por meio do texto bíblico, esse aqui é 1:2, o porquê que Deus escolheu um povo para ele. Porque o modelo de Israel era uma nação teocrática. E Israel tinha o dever, fora ordenado Israel, levar a palavra para libertar as pessoas que estavam sobre os terríveis grilhões dos homens canalhas, dos homens mentirosos, dos homens trapaceiros, dos homens que gostam de viver na lama, na imundície. Mas Israel rejeitou aquilo, eles pediram um rei. Vamos comer comigo esse alimento. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o seu segundo Abias. Eles julgavam em Berseba, porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Inclusive eu falo disso nesse vídeo aqui, ó. E lá eu explanei bem o que acontece quando os juízes vendem sentenças. Eu explanei bem, mas vamos continuar aqui. 4. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. E lhe disseram: Tu já está velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar como o tem todas as nações. Ou seja, quem foi a Samuel, o profeta, não foram os jovens ou homem de meia idade, mas os anciãos, homens fartos em dias. O que eles estavam dizendo a Samuel? Mandando uma indireta para Deus. Nós não queremos você aqui e muito menos o seu Deus. Nós queremos ser como as nações que estão ao nosso derredor. Eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem. Nós não temos. Por quê? Porque eles não entendiam o projeto de Deus. Na verdade, o homem ele não entende o projeto de Deus, né? Essa é a verdade. E aqui está um grande problema para mim e para você. Porque muitas das vezes a gente entende que nós fomos chamados para entender os desígnios de Deus. É muita soberba, você não acha? É muita prepotência, você não acha? Eu não consigo saber de qual o que tem fora do meu escritório. Ou o que está passando aqui agora na rua. Eu não consigo, porque eu sou limitado. Pô, imagine entender um projeto de um Deus majestoso, um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso, um Deus que não tem natureza humana, um Deus que não nasceu, um Deus que existe eternamente e todas as coisas que eu conheço e as coisas que eu não conheço foram criadas por Ele.
por meio da sua palavra. É tudo pela palavra. A vida é gerada por meio da palavra. A morte é gerada por meio da palavra. É tudo pela palavra. Então, quando nós olhamos para o próprio Gênesis, está escrito na palavra que no 7º dia Deus descansou de criar o universo e seus cosmos, a natureza, os mares, os céus, as estrelas, o sol, a lua, as galáxias e afins. Ele descansou. Mas a obra dele não tinha acabado, ele não tinha terminado com a obra dele. Ao longo da leitura eu vou dividir com você, só para que ao longo ele não tinha terminado ainda com a obra dele. Ele terminou de constituir o universo, mas faltava um outro alguém, e esse alguém é o homem. Vamos continuar aqui, para você não se perder no texto. 6. Mas Samuel não se agradou quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedi, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Assim fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Ele me abandonou e cultuou a outros deuses. Assim também faz a ti. Atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Está aqui, ó. Aqui está o problema. É aqui que nasce o problema. Eles queriam imitar as nações pagãs. Queriam viver nas trevas, eles queriam viver sobre os auspícios de Satanás, sobre o domínio de Satanás. Eles queriam que Satanás reinasse, que Satanás assenhorasse as suas vidas, suas famílias, sua inteligência, seus dons, seus talentos e seus negócios. Está aí o resultado hoje. Olha o resultado do mundo. Olha o resultado do mundo. Olha o caos que nós estamos vivendo hoje. Olha o caos espiritual, intelectual, físico, cognitivo, geográfico, econômico que nós vivemos hoje. Escolha humana. É escolha humana. O texto, aqui está claro no texto, eles rejeitaram a Deus, assim como o primeiro casal rejeitou a Deus lá no Éden. Aquilo ali é pura rejeição de Deus. O que Deus falou? Se comeres do fruto, morrerás. Mas a serpente falou: poxa, não é bem assim. Se você comer do fruto, você vai ser análogo a ele. E ali no Gênesis você vê que o homem, ele tem a ambição de ser como Deus. Já no Gênesis, a ganância de ser como Deus, de ter poder como Deus tem. E o diabo vê isso nos seres humanos. Ele vê isso. Porque o diabo, ele está aqui há muito tempo, ele é antes do ser humano, então ele conhece o ser humano, ele vem lidando com o ser humano de século em século, ele sabe o que você quer, o que você gosta e o que você não gosta, porque ele fica de longe te observando e você não pode vê-lo. Quem é mais poderoso, é você ou é o diabo? O cara tá de noite te observando, irmão, 24 horas. Quando você dorme, ele tá te observando. Quando você acorda, ele tá te observando. Tu tá lendo, ele tá te observando. Tu tá se relacionando com teus funcionários, com a tua mulher, com o teu patrão, na tua faculdade, no teu curso, na internet, ele tá te vendo, ele tá estudando você. E aí, abre aspas, aqui nasce um problema, em especial para a igreja de hoje, que também rejeita Deus. A igreja de hoje, ela tá aqui, ó. Isso aqui é a igreja de hoje. Lá no jardim, Deus falou: se comer do fruto, morrerás. Qual é a hermenêutica? Morrerás. Mas Satanás falou: não, pô. A hermenêutica da fala dele é outra. A interpretação do que ele falou é outra. E aí o casal preferiu acreditar em quem? Na palavra de Deus ou na interpretação equivocada, maligna, enganosa, trapaceira, covarde, patife da serpente? O casal preferiu acreditar na interpretação maligna da serpente. E aí o que nós temos hoje dentro da igreja? Textos claros que Deus está sendo
claro com o homem, como em Deuteronômio capítulo 28. Você quer ir lá comigo em Deuteronômio capítulo 8, capítulo 28? Vamos parar aqui em 1 Samuel, só para a gente ir lá em Deuteronômio capítulo 28, para você entender o que é a igreja de hoje, o que esses pseudos pastores, esses especialistas, e é uma coisa que eu tenho que falar para você, né, irmão? Especialista na igreja. Aí eu preciso falar com os especialistas. Eu preciso trazer um especialista em palestra de casais. Especialistas? A Bíblia é claro. Aquele que diz saber é mentiroso e trapaceiro. Não existe especialista no mundo dos seres humanos, no tocante a ser humano. Só existe um especialista, e o nome dele é Deus, é Senhor Jesus Cristo, é Espírito Santo. Todo aquele que se coloca como especialista, ele é um trapaceiro, ele é um mentiroso, e não há verdade nele. Na verdade, ele é burro também, né? Ele é burro também. Porque se eu perguntar a ele, quem é você? Como funciona o seu corpo? Ou se eu perguntar a ele, qual é o seu chamado no corpo de Jesus? Qual é a tua função no corpo de Cristo Jesus? Você se conhece 100%? O cérebro dele vai entrar em confusão. Se você me perguntar, Pastor Kleber, você se conhece 10%? Eu não me conheço nem 5%. Então como é que eu posso ser especialista em alguma coisa? Vamos aqui, ó, para você entender aqui, ó, Deuteronômio capítulo 28. Mas para você ter essa ciência aqui de que o texto é frontal, aqui não é necessário ter hermenêutica e muito menos exegese. Quando você estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, fica muito mais fácil para você entender do que ficar pegando versículos soltos para você estudar. Irmão, em nome de Jesus, peça força a Deus para você estudar a palavra de Deus, para que você possa compreendê-la, porque essa palavra, ela fora revelada a você. Já falei isso aqui, a palavra de Deus nos foi revelada. E eu vou mais uma vez dividir com você esse alimento profundo. Isso aqui é uma palavra frontal que está valendo até no dia de hoje, mas os especialistas, os ultra teólogos, os ultra pastores, as ultra pastoras, simplesmente trouxeram uma interpretação satânica da serpente, e aí muitas das vezes você não consegue compreender o que está escrito. Olha aqui, isso aqui é frontal. Deus aqui é frontal. Não é preciso hermenêutica e muito menos exegese. Presta atenção aqui, as bênçãos pronunciadas do monte Gerizim. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar de todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Benditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. O Senhor, tá aqui, ó. 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo em que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá, se guardares, aqui, ó, esse se é você que decide. Deus não vai te obrigar nada, Deus não vai te forçar nada. Se é você que escolhe. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como te jurou. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Esse medo aqui me faz lembrar a década de 80, que nós tínhamos medo dos pastores. Os traficantes tinham medo dos pastores. Os traficantes mais selvagens, mais temidos de todo o mundo. Quando falava que vinha um pastor, eles temiam. É só você lembrar, no mundo de hoje, dentro dos presídios, há mais respeito e temor por Deus dentro dos presídios do que fora dos presídios. Se entrar um pastor lá,
Os presidiários temem na base. Sei que eu estou dizendo porque eu já fiz evangelismo dentro de presídio, eu sei que eu estou falando. E o Senhor multiplicará muito multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo na terra que o Senhor com o juramento prometeu a teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o céu, seu bom tesouro, para dar à tua terra a chuva no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas as nações, mas não tomarás emprestado. Mas o pastor Kleber, eu vivo obedecendo a palavra de Deus, pastor. Eu estou obedecendo a palavra de Deus, pastor, há muitos anos, pastor. Pastor, me afasto da presença do mal. Estou sempre andando com homem de oração, homem que lê a Bíblia. Eu não ando em grupinho de igreja. Pastor, eu estou esperando a minha bênção há quase 20 anos. O texto está dizendo que é no tempo certo. O tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Se você é obediente, espera que Ele vai te abençoar. 14. Não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, ou seja, não é um pedido, é uma ordem, nem para a direita nem para a esquerda, nem segundo a outros deuses para cultuá-los. Vamos voltar lá para 1 Samuel, vamos voltar lá para 1 Samuel 8. E aqui, se você quiser continuar, a desobediência será punida. A igreja, ela se encontra aqui, ó. Aqui que eu tô. Vamos voltar lá. Deuteronômio 15, 28, 15. Vamos voltar lá em 1 Samuel aqui, ó. 8. Nós paramos no 10, né? Aqui, ó. Aqui, os israelitas pedem um rei. Aqui, eles estão enquadrados para a maldição deles. Lá em Deuteronômio capítulo 28. É isso aí. E a igreja também está enquadrada aqui. E olha o que acontece com um povo que rejeita o seu próprio pai espiritual. Olha o que Deus manda Samuel transmitir a eles. O que vai acontecer com eles. Presta bem atenção. E por meio da abre aspas, por meio da desobediência, nós podemos voltar lá em Gênesis. Gênesis, ali era o tempo da inocência. O casal andava nu, mas não sabia que estava nu. Por quê? Era uma plataforma de inocência. Depois que eles desobedeceram a Deus, naquela plataforma de inocência, Deus estava começando a obra dele no homem. Ali é o início de tudo. Ou você acha que o homem ia ficar nu para sempre, andando como um índio, sem ter ciência do que está ao derredor dele, sem poder progredir? Não! Ali é só o começo do que Deus iria fazer por meio do homem. E como seria a igreja agora, em obediência à palavra de Deus, se ela tivesse se submetido de joelhos ao querer de Deus? Nós não iríamos viver, segundo o que eu vou ler para você aqui agora, em 1 Samuel 8:10. Isso não iria acontecer. Nenhum governo iria nos dominar. Nós não seríamos escravizados por nenhum homem, por nenhum regime estatal. Essa égide seria para os desobedientes. Nós seríamos as bênçãos de Deus, a graça de Deus para socorrer estas nações. Mas nós viramos as costas para Deus, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo, a partir do versículo 15. Eu te convido a você examinar lá. Se eu for lá examinar, vai ficar muito grande o vídeo. Eu te convido. E aqui entra o enquadro da desobediência. E aí, quando o casal desobedece, olha que interessante. Eu fico pensando que as mulheres têm o seu ciclo, né, menstrual todo mês. Será que você nunca pensou como era a vida de Eva antes da queda? Será que ela menstruava? Não, ela não menstruava, pô. Não existia menstruação ali. Você já parou para pensar nisso? Ela não menstruava.
essas enfermidades que nossos corpos pegam, eles não conheciam isto, porque eram corpos espirituais. Alguns vão dizer que existia uma auréola sobre a cabeça dos dois, do casal. Depois da queda, tudo é transformado em trevas, em escuridão, e são expulsos do jardim que era, ou seja, o jardim que estava dentro do Éden. E aí, essa observação tem que ser feita, e numa oportunidade boa eu vou trazer um vídeo sobre isso. O jardim que estava dentro do Éden, ou seja, o Éden existia antes, e existia uma congregação lá. Esse jardim era puramente espiritual, assim como o Éden. Ou seja, é a igreja. Como seria a igreja? Dentro do mundo dos homens, mas com filhos de Deus reinando, governando, transmitindo conhecimento, transmitindo sabedoria, transmitindo caráter, transmitindo ética, transmitindo moral, ações e hábito, e todos os povos iriam querer esse Deus maravilhoso, mas a desobediência simplesmente acabou com o plano de Deus. Olha que interessante, fecha-se aspas. Vamos ler aqui o texto. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei. E disse: este será o direito do rei que reinará sobre vós. Olha, presta atenção aqui. Ele tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros para serem seus cavaleiros e para correrem diante dos seus carros. Ou seja, serão funcionários dos reis, trabalharão para os reis, serão humilhados, serão explorados pelos reis. E eles não terão tempo para as suas próprias vidas, para as suas próprias famílias, não terão tempo para estudar ou para progredir como seres humanos em me buscar. E os porá por chefe de 1000 e chefe de 50 para lavrarem seus carros, fazerem suas colheitas e fabricarem suas armas de guerra e os equipamentos de seus carros. Ou seja, os donos das propriedades estatais contratarão você e seus filhos, e vocês vão ter que se matar para produzir fortuna para eles, e com isso vocês ficarão nervosos, vocês ficarão estressados, vocês ficarão com ódio no coração, e vocês vão culpar quem? O próprio Deus. Mas aqui eu estou mostrando para você aqui o texto, porque que nós estamos no caos que nós estamos hoje, sem precedentes. Você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isto aqui. Os filhos dos homens que estão sobre os estados, governando vários municípios e vários estados e vários países, levam uma vida confortável. Nossos filhos são escravos deles. Tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiros e padeiras. Aí vão trabalhar para eles e vão sofrer na mão deles e vão me culpar. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Ou seja, eles vão tomar tudo que vocês têm, inclusive os talentos e os dons, e dará aos servos deles, e vocês ficarão com uma mão na frente e outra atrás. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas para dar aos seus oficiais e aos seus servos. O que acontece hoje? A conta de luz vai aumentar de novo em vários estados. Você não pode fazer uma compra internacional que, para aquilo que você vai comprar, o que o governo cobra de imposto é praticamente o valor do produto. É uma coisa absurda, mas está escrito aqui. E muitas das vezes, e não é só isso não, a violência vai aumentar, a corrupção vai aumentar, a intolerância vai aumentar, a falta de amor vai aumentar. E vocês viverão se matando uns aos outros por terem me abandonado, porque estão enquadrados em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15. Eu te apresentei as bênçãos. A partir do versículo 15 você vê a maldição. Também tomarás os vossos servos e as vossas servas, vossos melhores jovens e vossos jumentos, e os empregará no trabalho. Tá aqui, ó. Não terão tempo, só terão que trabalhar, serão escravizados. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tomará o dízimo do vosso rebanho e vos servireis de escravos. Tá aqui, ó. E é o que nós somos hoje. É o que nós somos.
Você trabalha 8 horas por dia, mas você não trabalha só 8 horas por dia, porque você fica 2 horas no trânsito para ir para o trabalho e mais 2 para voltar para casa. Então você trabalha praticamente 14 horas por dia. Você não tem vida praticamente. Muitas das vezes você trabalha pra caramba, você paga contas, você come e você não tem como juntar uma grana. Por quê? Uma escolha que a igreja fez. Essa palavra aqui não é para o mundo, essa palavra aqui é para a igreja. Essa palavra aqui é para mim, essa palavra aqui é para você. Foi a escolha que a igreja fez. Porque na verdade a igreja continua com essa mesma escolha, ela não mudou. Ela continua desprezando Deus, ela continua verdadeiramente gostando das obras de Satanás, ela continua sendo influenciada pela égide das trevas, pelos hábitos das trevas, pelo caráter das trevas, pela moral das trevas. Ela continua, então chamareis aquele dia por causa do vosso rei. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Não vos ouvirá. Tá aqui, ó. O que a igreja está fazendo hoje? A igreja está clamando a Deus por causa da violência. É ou não é? A igreja está clamando a Deus hoje porque não pode sair de casa em paz, que tem uma 45, tem uma 9, e agora eles estão de fuzil na rua, e nós estamos com medo de sair das nossas casas até mesmo para ir para a igreja, porque você é roubado no caminho da igreja. Tá escrito aqui a palavra. Nós escolhemos isso aqui, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Está aqui escrito. Está aqui. Vem aqui, o 21, eu vou deixar você examinar. Vem aqui em nome de Jesus. Irmão, então você acabou de ver o que é a igreja. Você acabou de ver o que a igreja verdadeiramente deseja ali no versículo 20, 1 Samuel, que eu li para você. O que a igreja quer. É isso que ela quer. Ela quer ser governada por homens como Bolsonaro. A igreja deseja ser governada por homens como Naine, como Milei, que é filho do Klaus Schwab, que está destruindo a Argentina, como Macron, que também é filho do Klaus Schwab, que está destruindo a França. A igreja deseja ovacionar o Donald Trump, um enganador, um playboy, um homem que sempre viveu no luxo, que não sabe do que é uma verdade, que não tem ciência do que é a verdadeira vida, aquela vida em Cristo Jesus. É isso que a igreja deseja. E aqui eu estou mostrando para você, por meio do texto, eu estou apresentando para você que este não era o propósito de Deus para nós, igreja. Não era. O propósito de Deus para nós, igreja, foi cancelado lá no Gênesis. E aí você vê em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento o que a interpretação da serpente em falar: não, nós temos que jogar uma hermenêutica, nós temos que jogar uma exegese sobre esse texto ou sobre esse versículo para a gente tentar entender o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é frontal. O que se comeres, morrerás. Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 15, ao 14, se você obedece, é bênção, será bem-aventurado. Deuteronômio do 15 em diante é maldição. É maldição, se você parar para analisar. Ficou muito grande o vídeo, mas já vou terminar aqui. Se você parar para analisar como está a igreja hoje, é pura desobediência, irmão. É pura desobediência. Então, aqui eu estou mostrando para você qual que o projeto de Deus na vida dos cristãos fora cancelado no Gênesis e continua sendo cancelada hoje. Não era para a gente viver sobre o governo nos governando. A igreja, a cultura da igreja, a prática da igreja, a plataforma da igreja seria teocrática. As leis governamentais não teriam poder nenhum dentro da igreja. Nenhum. E aquele que estaria sofrendo na mão dos governos canalhas, nós iríamos alcançar e trazer para dentro da igreja.
Porque a igreja o quê? O que seria a igreja? A cultura de Deus. E onde há a cultura de Deus, não há religiosidade, irmão. Há vida e vida em abundância, há liberdade. Eu tenho liberdade. Por isso eu não sou aceito dentro das igrejas aqui no Rio de Janeiro. Mas Deus sabe de todas as coisas. O apóstolo Paulo também não era aceito. Então Deus preparou o caminho para ele. E eu creio que está preparando também para mim. E aí, gostou do conteúdo? Se você gostou do conteúdo, ficou um pouco grande, mas é bênção para a tua vida. Bota um comentário aqui embaixo, concordando ou discordando. Compartilha para a tua rede social para abençoar outras pessoas, outros irmãos, para levar esse entendimento profundo para outros irmãos do verdadeiro estudo bíblico. E não deixa de se inscrever no canal. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.